Olá pessoal, professor Júlio aqui, ó. Sejam bem-vindos ao curso de GeoGebra. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre os pontos notáveis de um triângulo, que são baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro. Normalmente estão caindo em vestibulares ainda, né? Como posições relativas de acordo com o formato do triângulo. Primeiro eu vou apertar aqui o botão direito do mouse, ó, e ocultar os eixos e a malha. Vai ficar uma construção mais limpa, né? Então vamos começar com o baricentro, ó. Então vai lá no quinto menu, escolhe a opção polígono e desenha um triângulo qualquer, de vértices A, B e C. Aí eu vou ocultar os lados do triângulo. Então, botão direito, exibir rótulo, a mesma coisa para os outros dois. Pronto. Dá um ESC, né? E ajeita esses vértices aqui, ó. Isto. Então já tem um triângulo configurável aqui, ó. Pode ser acutângulo, obtusângulo, retângulo e assim por diante. O primeiro ponto notável, que é o baricentro, também é chamado de centro de gravidade, ó, pode ser obtido de várias maneiras aqui, ó. A primeira, mais simples, seria assim. Você vai lá no comando ponto médio, a quinta opção aqui, e toca no centro do triângulo, em alguma região interna aqui, ó. Já foi. Vamos dar um Ctrl Z para cancelar o comando. A outra maneira seria pelo campo de entrada, digitando assim, ó, centro de gravidade, que é a terceira opção aqui, ó. De quem? Do polígono, mas qual foi o nome que ele deu, né? T1. Então digita T1. Enter. A mesma coisa. Só que sem usar os comandos próprios do GeoGebra, né? Vamos partir no braço aqui, né? Então dá Ctrl Z de novo. Então lembra que baricentro é o encontro das medianas. E mediana é o segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto, ó. Então vamos utilizar o mesmo comando que eu acabei de aplicar aqui, ó, que foi ponto médio. Então calcula o ponto médio de cada lado. Então dá um toque em cada um dos três lados aqui, ó. Depois constrói as três medianas com o comando segmento. Então a primeira, A com ponto médio D, B com ponto médio e C com ponto médio F. Então já encontramos o baricentro ali, ó, que é a intersecção das três medianas. Então vou lá no comando agora interseção e faço de duas medianas aqui, ó. A terceira já seria por consequência, né? Tá bem? Agora eu vou ocultar os ingredientes da construção para ficar novamente mais fácil da gente pensar nos outros, tá? Então segura a tecla Ctrl do teclado e seleciona todos que você não quer que apareça. São as três medianas e os três pontos médios. Pronto. Clica em um deles com o botão direito do mouse e toca em exibir objeto. Feito, sobrando só o baricentro, tá? Vamos mudar o aspecto dele. Então, botão direito, propriedades, vou deixar ele vermelho, igual está no texto. Vai em estilo, aumenta o seu tamanho e vou mudar para um formato de X. Fechou. Pronto. Agora vamos ver umas posições relativas do baricentro, né? De acordo com o formato do triângulo. Então, se o triângulo for acutângulo, todos os ângulos internos menores que 90 graus, ó, pode ver que ele é interno. Se for um triângulo retângulo, que também, né, vai ser interno. Se for obtusângulo, por exemplo, em A, está interno. Em B, interno. Em C, interno. Então, não importa o formato do triângulo, o baricentro sempre será um ponto interno, que é o centro de gravidade do triângulo. Ok? Então, eu vou ocultar esse baricentro, que é o ponto G, dá um toquinho aqui, e vamos partir para o ortocentro. O ortocentro é o encontro das alturas. E como é que a gente vai calcular a altura aqui, ó, né? Vamos lá no comando reta perpendicular. Então, tenho três alturas aqui, ó. A altura relativa ao vértice A, ao vértice B e ao vértice C. Ou então relativa aos lados, né? Então, vai funcionar assim, ó. A primeira, eu quero fazer a altura relativa ao lado AB. Então, toque em AB, passando por C. Depois toque em BC, passando por A. Então, poderia parar aqui, ó. Depois eu toco em AC, passando por B. Então, ali já tem o ortocêntrico, é o encontro das três alturas. Então, novamente, vou lá no comando interseção, faz interseção de duas alturas aqui e oculta outra vez os ingredientes que você não quer, que são as alturas. Novamente, vou dar um ESC para ativar a flechinha aqui do lado
segurar a tecla Ctrl e omitir as três alturas que eu não quero. Feito. Clique em uma delas, pode ser aqui também na janela de álgebra, né? Botão direito, exibir objeto. Pronto. Vou mudar também o aspecto do ponto H, né? Que foi o ortocentro, da mesma maneira que eu fiz com o baricentro. Então, botão direito, propriedades, vou mudar para verde. Isto, ó, o estilo, também aumentar o tamanho e mudar para um X. Então vamos simular para triângulos agudos, ou seja, acutângulo, né, que tem os ângulos internos agudos. Dá para ver que ele é sempre interno. E se ele for retângulo, por exemplo, retângulo em A, então onde que vai cair o ortocentro? No vértice do ângulo reto. Então se for reto em B, o ortocentro vai estar em B. Se for reto em C, o ortocentro estará em C. Tá bem? E se ele for obtusângulo? Por exemplo, está obtuso em B. Então quer dizer que o ortocentro será externo. E o B estará entre o lado maior e o ortocentro. Agora vamos partir para o círculo cêntrico, ao encontro das mediatrizes, que é uma reta que divide um segmento no meio, tá bom? Perpendicularmente. Então eu vou utilizar o comando mediatriz. Já está aqui, ó, já tem ele pronto. Se não tivesse esse comando pronto, eu teria que fazer como, né? Eu teria que pegar lá o ponto médio, toca no lado, depois iria no comando perpendicular. Perpendicular a quem? Ao lado AB, passando por I. Seria a primeira mediatriz. Mas como já tem um comando específico, vou utilizar. Então a mediatriz de AC e BC. Já encontramos o circuncentro ali, ó. Tá bem? Então vai lá no comando novamente, interseção de duas mediatrizes. Já pegou o ponto J ali, ó. No caso é o circuncentro, tá? Vou omitir esses ingredientes. ESC para ativar a flechinha, Ctrl de novo, seleciono as três. Botão direito do mouse, exibir objeto. Vou mudar os atributos do ponto J, que foi o nosso circuncentro, né? Da mesma maneira que eu fiz com os outros. Vou manter azul, tamanho do ponto 7 e estilo X. Só que lembra que o circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, né? Que passa pelos três versos do triângulo, tá? Faltou omitir o I aqui, ó. Então, botão direito, exibir objeto. Só que lembra que o circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, aquela que passa por todos os versos do triângulo. Então, como que vão representar isso aí, né? Vão lá no comando círculo dado centro em um de seus pontos. Então, toca lá no circuncentro e um dos versos do triângulo. Vai ter que passar pelos três ao mesmo tempo. Agora vamos verificar as posições relativas aqui, de acordo com o formato do triângulo. Se o triângulo for acutângulo, circuncentro sempre interno. Se ele for retângulo, onde vai cair o circuncentro? No ponto médio da hipotenusa. Tá vendo? Então o centro da circunferência cai no ponto médio da hipotenusa. Tá? Então suponha agora que o ângulo reto esteja em B. Então quer dizer que o ponto médio da hipotenusa vai estar agora do lado AC. E assim por diante. E se ele for obtusângulo? Por exemplo, está obtuso em C. Então onde é que está o circuncentro? Ó, externo ao triângulo. Onde o lado maior está entre o vértice do ângulo obtuso, né, e o circuncentro, tá? Se o obtuso estiver em B, também está externo. Ou seja, o lado maior do triângulo está entre o circuncentro e o ponto que é o vértice do ângulo maior que 90. Feito? Então esses são os casos de posição relativa do circuncentro. Agora vamos estudar o incentro. Eu vou apagar os ingredientes que eu não quero, segurar Ctrl novamente, seleciono a circunferência e o próprio circuncentro. Eu vou desmarcar o C aqui, senão ele vai desaparecer com C também, né? Então toca o botão direito do mouse, exibir o objeto. Feito. O incentro, lembre que é o encontro das bissetrizes, ou seja, são as retas que dividem o ângulo no meio.
Então, a primeira bissetriz aqui, ó, seria quem? Eu vou utilizar o comando específico. Já tem aqui no quarto menu, ó. E como é que funciona? Seleciona 3 pontos ou 2 retas. Então, eu vou usar o segundo caminho aqui, ó, 2 retas. Então, a bissetriz do ângulo CAB. Então, toque em AC, toque em AB. Achou? Depois, a segunda, a bissetriz do ângulo ABC. Então, toque em AC, toca em AB. E se eu seguir outro caminho agora, ó, seguindo a primeira opção, selecione 3 pontos. Então, eu quero fazer a bissetriz agora do ângulo C. Então, eu vou tocar em A, depois em C, depois em B. Perceba que ele faz uma linha a menos, né? Então, já temos aqui internamente o incentro. Vou fazer a interseção de duas bissetrizes e ocultar o processo de construção. Então, ESC, segura Ctrl e omite estas bissetrizes. Botão direito do mouse, exibir objeto. Vamos mudar os atributos do incentro. Deixei amarelo ali do lado, né? Então vamos seguir. Propriedades, estilo, tamanho 7, formato de X e a cor um amarelo escuro aqui, ó. Pronto. Fechou. Agora vamos ver as posições relativas, né? O incentro. Pelo nome já fala incentro, ou seja, ponto interno. Mas vamos testar aqui. Se ele for acutângulo, todos os ângulos internos menores de 90 graus, interno. Se ele for retângulo, interno. Se for obtusângulo, em A, em B ou em C, sempre interno. Tudo bem? Lembrando também, só para complementar aqui, que o incentro é o centro de uma circunferência tangente internamente, aos 3 lados do triângulo. E como é que a gente obtém essa circunferência? Ó, vou utilizar o comando reta perpendicular. Então, eu quero perpendicular, por exemplo, ao lado AB, passando por K. Feito. Agora, eu vou marcar a interseção entre essa perpendicular e o lado AB. Isto. Ó. Então, quer dizer que esse segmento KL já vai ser o raio da nossa circunferência, determinada pelo incentro. Vamos seguir. Vou utilizar o comando agora, círculo dado centro em um de seus pontos, novamente. Então, toque em K e vai até L. Perceba que essa circunferência tangenciou internamente os 3 lados do triângulo. Tranquilo? Então, eu vou dar Ctrl Z várias vezes para cancelar os últimos comandos que eu fiz. Sobrar só o incentro. Eu vou devolver agora os pontos que eu omiti, que foram baricentro, ortocentro e circuncentro. Então, o vermelho, devolve ele. O ortocentro, verde, devolve ele. E o circuncentro, que foi o J, devolve ele. Pronto, os que eu deixei em formato de X, né? Agora vamos analisar os 4 ao mesmo tempo, ó, de acordo com os formatos do triângulo, da classificação dele, né? ESC, vamos verificar se o triângulo for isósceles, ou seja, AC igual a BC. O que está acontecendo com os pontos notáveis? Ó? Estão alinhados. Estão alinhados referente à bissetriz do ângulo ACB. Tranquilo? Então, se eu quiser deixar agora, por exemplo, ó, AB congruente a BC. Vamos ver o que acontece. Ó. Então, vou aumentar o BC aqui. Pode ver que ficaram alinhados novamente, né? Só que alinhados sobre a bissetriz do ângulo B, do ângulo ABC. Ou a altura relativa ao lado AC aqui, né? No caso do triângulo isósceles, que iria bater no ponto médio aqui a altura. Correto? Eu vou verificar agora se o triângulo for equilátero. Vamos testar o que vai acontecer, ó. Então vou puxar esse C aqui um pouco mais para cima, para forçar que os 3 lados sejam congruentes. Olha o que aconteceu, ó. Então se o triângulo for equilátero, os 4 pontos notáveis irão se encontrar num único lugar, serão todos coincidentes. Ou seja, no centro de gravidade do triângulo em questão. No caso aqui é equilátero. Fechado? Então vamos verificar os outros aqui para ir rápido, ó.
Então, se ele for obtuso, no caso em A, quem são externos? O ortocentro e o circuncentro, correto? Agora, por exemplo, obtuso em C. Novamente, quem for externos, ó, o circuncentro e o ortocentro, tá bem? Então, sempre esses dois serão internos ou externos, dependendo do formato do triângulo. Se for acutângulo, serão internos. Se for obtusângulo, esses dois serão externos, ortocentro e circuncentro. Com isso, fizemos todos os testes, né? Que são todas as posições relativas dos 4 pontos notáveis de um triângulo. Tranquilo? Espero que tenha entendido, né? Finalizo o vídeo agora aqui. Façam a reprodução, usem suas aulas e até o próximo vídeo.